oração para trazer sobre a videira. Se eu e você não estivermos ligados à videira, não produzimos bom fruto, qualquer momento você vai ser separado do pé. Eu vou ser separado do pé, cortado. Amém? Quando o pé é o agricultor de Morlindo ali, é um exemplo ali como eles plantam. Ele estava falando até sobre feijões, o feijão catador há poucos dias, né, irmão Morlindo? Quando o senhor que já plantou muitas coisas. Não sei se tem mais irmãos e irmãs aqui que já plantou, mas eu creio que tem. Quando um pé de fruto, ele não produz mais, ele está ocupando um espaço, igual a parábola da videira que Jesus falou. Quando ela não produz mais, ela está ocupando um espaço. E ela vai ter que ser arrancada. Assim eu e você, se nós não produzirmos frutos de arrependimento. Amém? João 15. Glória a Deus. Mas antes eu quero pedir você que trouxe sua oferta, seu voto, talvez, você trouxe um voto, sua oferta, para abençoar a obra de Deus. Pedir ao irmão Obreiro, por favor, para passar aqui em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos um sacrifício vivo e agradável, né? Em nome de Jesus. Paulo nos diz, Romanos 2, pode passar, por favor. Em nome de Jesus. Vê o irmão e a irmã, o amado e a amada que está ao teu lado, talvez ele está sem a Bíblia, ela está sem a Bíblia. Compartilha, divide esse momento com ele ou com ela. Em nome de Jesus. E Deus vem falando já a respeito. Nós vamos ler o versículo 31 antes do capítulo 14. É no final que nós vamos introduzir uns 2 ou 3 versículos. Porque no capítulo 15 a gente tem uma referência daquela noite. Aquela noite foi a noite mais terrível que Jesus passou por mim e por você. Para que nós pudéssemos ter a redenção pelo seu sangue. Através do seu sangue. Versículo 31 do capítulo 14, que é o último versículo. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Versículo 1, versículo 2 e só o 5. O 1, o 2 e o 5. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o viticultor, ou agricultor, ou lavrador. Toda vara em mim, ou galho que está ligado no pé, que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que produz fruto, para que dê mais frutos. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Mais uma vez, eu não vou ler a parte final. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pode sentar, por favor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode glorificar a Deus. Pode glorificar a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vou pedir ao irmão Miguel que está mais próximo, coloque esse fundo aqui, por favor. Para mim, irmão, em nome de Jesus, glória a Deus, Senhor, por ter todo agido inimigo, Senhor, nessa noite. Que a tua palavra venha tomar o percurso que o Senhor determina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero nessa noite, não digo enfatizar, mas falar um pouco daquela noite que o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, depois dele estar reunido com os seus discípulos ali naquele cenáculo, quando nós lemos o capítulo 13, o capítulo 14, até esse último versículo 31, enquanto Jesus esteve com seus 12 apóstolos, discípulos, porque para se tornar apóstolo, hoje muitos se denominam apóstolo. Apóstolo é aquele que era discípulo antes, que não é discipulado. Hoje pela internet nós vemos tantas pessoas se autodenominando apóstolo. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, sobre 500 irmãos que ainda estavam vivos naqueles dias, que viram o Senhor Jesus. Diz, apóstolo é só quem viu Jesus, só quem andou com ele. E o próprio apóstolo Paulo, ele não auto se definia como apóstolo.
escolhido nos diáconos, no Atos 7, melhor dizendo, em Atos 9, quando tem a sua conversão. Muitos hoje se auto-intitulam, irmãos, pastores, porque pastor ele toma conta das ovelhas, ele tem um rebanho para prestar conta, porque o pastor verdadeiro, como diz Hebreus capítulo 13, verso 7, também verso 17, olhai para o porte dos vossos pastores e atentai para a sua conduta, a sua vida de viver, a sua condição de viver, a sua conduta, e olhai como aquele que vão te dar conta de vós, não gemendo, mas com amor, com vontade, com prestígio de dar, se dá pela obra de Deus. Porque hoje, irmãos, o que se prega é que as demais coisas Deus vai te dar. Deus não vai dar as demais coisas. Deus dá todas essas coisas que tem no versículo anterior de Mateus 6. Jesus não prometeu para os apóstolos, que eram discípulos ainda, que vocês não passariam por aflições. Jesus prometeu para vocês que vocês não passariam por aflições? Para mim, não prometeu. Se o mundo odiou primeiramente ele diz, imagine nós, que somos seus discípulos. Então naquela noite, quando ele termina a ceia, Judas já tinha saído para prender Jesus pelas 30 moedas de prata. Jesus ele vai para o horto chamado jardim. Na nossa Bíblia tem jardim, mas eu vendo na palavra hebraica, no texto hebraico, jardim lá não existe jardim. Era um pomar. Era um pomar que havia ali, no ribeiro, próximo do ribeiro de Cedron. E Jesus ele passando próximo daquela plantação de uvas. Por que plantação de uvas, irmão Deus? Lá em Isaías 5, também nós vemos Ezequiel 15, Deus ele faz uma referência sobre plantio de uvas que ele plantou, que era Israel. Ele fez uma referência a Israel. Israel é sempre comparado à figueira, à videira, que é o pé de uva, e também a figos, ou azeitonas. Então Jesus, ele passando próximo daquela plantação, ele começou a falar com seus apóstolos: olha, o que eu tenho para falar para vocês. Jesus sempre ele falava numa maneira de uma metáfora, de uma parábola, comparando umas coisas com outras, ele comparando, sempre ele se comparava como algo imaterial. E Jesus ele olha para aqueles pés de uvas e começa a falar: olha, eu sou o pé de uva, eu sou a videira. Meu pai foi quem plantou essa videira. Vocês são as galhas que estão ligadas, as varas que estão ligadas a essa videira. E toda videira que estiver em mim, o pai vai colher as frutas, ele vai pegar as uvas e vai limpar ao redor do pé de uva. O pé de uva todo ano é podado, irmãos. Eu sei que muitos irmãos sabem, irmãs, ou até todos. Quem sabia, a irmã Lute tem um pé de uva, né, irmã Lute? Na casa da irmã, ela sempre falava, não sei se tem ainda, tem? Na casa da irmã Hilda também, era minha esposa. Eu lembro que tinha. E todo ano lá em casa, na casa de minha mãe também, minha mãe tinha na época, quando ela estava entre nós. Tinha um pé de uva e todo ano tinha que ser cortado. Agora imagine, Jesus ele traz uma forma de comparar aquele pé de uva para os seus discípulos, trazendo aquela forma de explicação: olha, eu sou a videira, vocês estiverem em mim, se vocês fizerem tudo que eu vos mando, vocês vão produzir muitas uvas. Vocês vão produzir muitas uvas. E meu pai vai colhê-las. E ele não vai deixar que o mato cresça, não vai deixar que
não estiver em mim, você não tem como produzir frutos. Quantas vezes nós vimos, irmãos, eu falo porque eu estive aqui nessa igreja como segundo pastor, como segundo dirigente, como segundo anjo dessa igreja, desde 2010, através do presbítero Valdivino. Deus tinha mostrado para minha esposa antes, num sonho de visão, tinha mais 2 irmãos, não vou citar os nomes dos irmãos, um já nem congrega com nós, se afastou. Deus mostrou para ela que chegavam os 2 irmãos primeiro, depois chegava eu, e o Espírito Santo falava para o irmão Valdivino, para o presbítero Valdivino, é isso aí agora, não é os 2. E quando passou alguns dias, fui levantar de obreiro, depois como segundo aqui, fui recebendo as capacitações através do Espírito Santo. Mas o que acontece, irmãos? A gente vê que pessoas aceitam Jesus, é ligado à videira, ele nasce, ele dá um início no nascimento, porque eu e você, irmãos e irmãs, que não, se você nasce só uma vez nessa vida, você pode morrer 2. Como isso, irmão Denilson? Se você nascer só uma vez na sua vida, você morre 2. Mas se você nascer 2 vezes, você só pode morrer 1. E olha lá, se o arrebatamento está acontecendo no dia que você estiver vivo, ou eu, você não morre nenhuma vez. E por que, irmão Denilson? Porque quem não nascer da água do Espírito é o segundo nascimento, João 3,3. Quem não nasce no segundo nascimento, esse aí, quem não nasce, ele vai enfrentar o dono da segunda morte. O dono da primeira e também da segunda. Mas é como eu disse, se eu e você aceitamos Jesus, nós não devemos continuar como uma criança. Nós devemos crescer na fé. Deus não fez as crianças para ficar só nessa idade, senão nós éramos crianças também. Mas Deus tem um propósito, por isso que sempre é comparado. As coisas do reino dos céus é comparado às coisas da terra, às coisas terrenas. E muitos que aceitaram Jesus, no momento, no início da fé maravilhoso, nós temos mais força de orar, nós dizemos o primeiro amor, nós temos mais força de buscar, mas só que como simboliza? Excelente, meu irmão, Mateus 13, versículos 12, 13, versículo 8. O homem saiu a semear a semente, uma caiu na beira do caminho, a outra caiu sobre os pedregais, e a outra caiu sobre os espinheiros, e uma caiu em boa terra. E aqui caiu em boa terra, produziu 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. E aí, os discípulos sem entender, Jesus contava para aquela multidão, ele queria explicar, só que ele explicava para os seus apóstolos, ele falava como parábola, para que os fariseus, os doutores da lei, que não obedeciam a Deus, eles pudessem se arrepender e pedissem para que Jesus os curasse. E Jesus os curaria, mas eles não queriam. Ele se auto-intitulava como se fossem os mais certos naqueles dias. E o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9. E eles se enganavam. E o semeador saiu a semear e caiu na beira do caminho. Os apóstolos, depois que estavam sozinhos com o Senhor, explica-nos essa parábola. Olha, a semente que caiu na beira do caminho é aquele que recebe a palavra, ouve
não promete riqueza, fazenda, casa não. Ele promete a salvação. Ele diz para nós no versículo 25 de Mateus, do capítulo 6, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de beber. Aleluia! Porque muitos aceitam Jesus em troca de Jesus enriquecer. Muitos aceitam, mas não buscam o reino de Deus e a sua justiça. Continue frutífero, pratique as mesmas coisas do pecado e não tem crescimento espiritual, porque tem que haver crescimento. Porque se não houver crescimento espiritual, a gente vai ficar como um menino na fé. O menino ele não tem consciência das coisas, por isso que Deus não julga uma criança, um inocente, como culpado, nem culpado como inocente. Êxodo 32, versos 33 e 34. Eu não terei o culpado como inocente, não o inocente como culpado. Eu não posso falar que uma criança, ela é, vamos dizer, responsável pelos seus atos a partir de que idade, que a Bíblia não me dá texto base. Não me dá. Amém? Então aqui caiu sobre aquela rocha, ela não pôde produzir as suas raízes. Veio o sol e queimou. E aqui caiu os espinheiros. Ela cresceu junto com os espinhos. E os espinhos sufocaram. Aí Jesus ele deu a resposta: olha, aqui caiu sobre a rocha, o sol queimou, são quando as perseguições vêm. Sabe quando nós aceitamos Jesus? Nós que gostávamos, eu gostava de um forró, de um São João, de uma festa de Natal, porque Natal também é idólatra, viu, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Jesus não mandou nós guardar Natal. Seu nascimento não está, ele mandou guardar sua morte e ressurreição até que ele volte. Amém, irmãos? Amém? Só que hoje muitos estão fazendo. Amém? Eu não posso dar conta pelos irmãos. Eu falo de que está assim, e nem os irmãos dão conta de mim. Amém? Porque a festa do Natal, ela é uma festa da Sartuzália, ou Sartudei, que existia muito antes da época de Cristo. Mas o que acontece, irmãos? As coisas do mundo sufoca não queima. É como a gente aceitou Jesus quando a gente tinha uns amigos que se diziam ser amigos no mundo. Ou você vai deixar de curtir? Eu gostava de uma micareta, irmãos, de um carnaval. Na época de blocos mesmo, já saiu umas 2 ou 3 vezes. Gostava. Mas eu não conhecia a verdade. Quem não tiver pegado, que atire a primeira pedra. Amém? Ele estava no tempo da ignorância. Mas o que acontece? Você vai deixar de curtir o São João, tomar uma cachaça, uma cerveja, um conhaque, isso, um Campari. Eu gostava de um Campari, gostava de uma cerveja. Mas hoje não. Hoje eu tenho que ser nova criatura. Eu tenho que estar ligado na videira para produzir o fruto. Se eu não produzir o fruto, eu serei que na realidade não é da videira. O fruto da videira. Mas aqui caem os espinhos. São aqueles que eu falei, busquem primeiro as coisas deste mundo. Não. Olha, irmãos, quem não congrega não faz parte do corpo dessa igreja. Se eu não congrego, se eu posso ficar, se não for por doença, quem está doente em casa, vocês vão entender. Por doença. Se eu trabalho a semana toda, eu tenho um dia de folga na semana, eu tenho que estar na igreja, pelo menos naquele dia de folga. Porque senão eu não faço parte desses membros aqui. Eu não faço parte. Amém, irmãos? Eu falo biblicamente, 1 Coríntios 12, verso 13, até o 32 a 33 do versículo. Os membros do corpo de Cristo, nós somos membros. Efésios 5, 33, 31. Então, se não, eu não faço parte do corpo de Cristo. A igreja tem que dar unidade, coletividade. O que é coletividade? Se o meu membro depende do membro do pé para caminhar, o membro da cabeça, o corpo todo vai se organizar. O corpo vai se movimentar. Mas se o membro ele não se coletiva com a igreja, ele não está em unidade, ele não está em unidade, ele não quer congregar porque não quer vir na igreja e está cultuando em casa, ele é um membro do corpo, porque é um membro só. Do corpo, mesmo nós falamos que somos igreja. O templo, nós somos templo. A palavra igreja, templo, tabernáculo ou santuário, ela traduz esses nomes. Mas se eu não congrego, eu não sou igreja. Eu não faço parte do corpo.
dessa igreja. Amém? Então eu vou morrer, eu não vou ter força, eu não vou ter força espiritual. Amém? Então, os primeiros sufocam as coisas do mundo. Hoje temos os celulares, irmãos. Está sufocando a fé de muitos. Até de mim, se eu estava vazando lugar. A internet, irmãos, ela é usada, vou dizer só, vou tirar 30% para o lado bem, mas 70% é para o mal, irmãos. Os nossos jovens, vamos dizer aqui para as mães, as avós que estão aqui, os pais, 15 a 20 anos atrás, não é 20 anos, 15 anos que eu tenho 14 anos que eu me converti ao Senhor, que eu aceitei uma vez na minha juventude, mas não fiquei firme, eu não nasci de novo. Se eu nasci, eu tive uma morte prematura. Mas o que acontece? Hoje, botaram mais ou menos de 10 a 15 anos, de 10 para 13 anos para cá, que você multiplicar, vamos dizer, a tecnologia, lá em Daniel capítulo 12, verso 4, e uns viajarão de um lado para outro, de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Está tirando muitos crentes da comunhão com Jesus. Está tirando, muitos crentes estão se enganando, irmãos. Estão se enganando sim. Porque às vezes, ouve o que está na internet, mas não examina as escrituras para quem tem a leitura. Não examina as escrituras. Alguns, hoje várias denominações, porque vai multiplicar os falsos profetas, Jesus já nos deixou alerta. Mateus 24, verso 24, melhor dizendo, que surgirão muitos falsos profetas, e se possível for, enganarão até os escolhidos de Deus. Se possível for, irmãos, e às vezes, nós não examinamos as escrituras, temos tempo, vamos para o celular, às vezes, alimentador do nosso corpo, que é os nossos olhos dão no espírito ou no corpo físico, é os nossos olhos. Mesmo que no alimento é o que fortalece o nosso corpo físico, mas eu digo para a espiritual e para a área pecaminosa, para o do pecado ou para a área da justiça ou da injustiça, que é os nossos olhos. Se nós buscarmos só as coisas que não nos estrutura para o crescimento, para o edifício, na área espiritual, irmãos, a gente só vai morrendo e achamos que estamos fortes. A parábola as 3 parábolas em Lucas 15, ali no verso 9, 10 e 11, esses 3 versículos, sobre a dracma perdida dentro de casa, simboliza a igreja. Tem uma figura da igreja. Eu posso estar dentro da igreja, mas eu estou morto espiritualmente. A verdade é essa. Então eu tenho que procurar, Senhor, se há algo de errado em mim, Senhor, se eu tenho pecado diante do Senhor, me corrija, como o Salmo de 51, versículo 11, Davi diz: não retire de mim o seu Santo Espírito. Quantos não têm mais a presença do Espírito Santo? Porque quando você aceitou Jesus, a palavra Espírito Santo ou Paráclitos é aquele que vai estar ao lado, ajudador. Mas Paulo diz em Romanos 5:5, ele nos deu o primor do Espírito Santo para habitar em nossos corações. E também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 ao 19, Paulo diz: quem destruiu o templo do Espírito Santo, Deus também vai destruir quem destruiu. Deus é justiça. Deus é amor, mas Ele é justo. Deus não quer nos condenar, mas às vezes nós desviamos das coisas de Deus. O pecado ele convida, irmãos, a todo momento. No Salmo 51, no versículo 2, o pecado está sempre diante de mim. Vocês sabem, nesse Salmo de Davi, vou falar aqui, sabe quanto tempo Davi ficou em pecado sério? Até que Natan veio até ele, que Deus enviou Natan ali. Sabe quanto tempo foi? Foi quase 1 ano e meio, irmãos. Foi de 1 ano e 3 meses até 1 ano e 6 meses. Davi ficou cego espiritual. Porque quando o pecado era
versículo 4, 5, 6 e 7, 8 de Lucas 15. Ele se perdeu uma das 100 ovelhas. O pastor teria que voltar. O pastor foi em busca dela. A ovelha é o animal mais simples. É tanto que, irmão Arlindo, eu já perguntei, lembra, irmão Arlindo, sobre a ovelha quando é abatida, quando ela vai ser sacrificada, morta para poder ser comida a sua carne, ela não dá um berrado, né, irmão? Berrado na maneira de falar, que é uma cabra, não é espernia, é aquela gritaria. A ovelha não, ela é dócil. A ovelha é dócil, irmãos. E nós, como ovelhas de Cristo, nós, como ovelhas do Senhor, nós podemos nos perder nesse mundo de pecado, sim. Aí, irmão Denise, você não me conhece. Aí eu conheço a palavra de Gênesis, Apocalipse. Eu conheço a minha Bíblia 3 a 4 vezes, pela misericórdia do Senhor. Eu conversei com o irmão Alvino disse que já leu umas 7 vezes. Eu conheço o pastor, os irmãos alguns conhecem, o pastor Juliano Fraga, esse traficante do PCC em São Paulo. Deus usa muito, tremendamente. O irmão Miguel conhece também. Ele já leu 37 vezes. E ele cita a Bíblia todinha. Mas o que vale nós citarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse eu conhecer, mas se eu não estou ligado na videira para produzir os frutos, as frutas, lá em Mateus 7, versículo 15, Jesus diz: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós será que está produzindo bons frutos? Talvez eu lá em casa com minha esposa, com meus filhos. Talvez aqui eu demonstre uma forma de falsidade, de amor, uma forma de amor aqui, mas lá em casa eu posso ser um marido mais perverso. E Hebreus 4,13: não há nada que está oculto aos olhos de Deus, todas as coisas estão como nuas e patente aos olhos daquele a quem hão de dar conta. Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, é como eu disse, às vezes nós confessamos, mas nós não mudamos o percurso do caminho. Metanoia ou metanoias, no grego, que significa refrear o corpo e parar daquele caminho errado e voltar para o caminho que está certo. Às vezes nós confessamos, mas vai passando o tempo, nós erramos de novo. Senhor, pedimos às vezes o Espírito Santo para nos ajudar, o Espírito Santo está nos ajudando, mas nós não nos arrependemos verdadeiramente. E se o arrebatamento da igreja acontecesse no momento que talvez eu estivesse em pecado, que algum de nós estivesse, e não nos arrependemos, poderíamos ter confessado. E aí agora? Chegariam 7 anos da grande tribulação. Alguns dizem que não haverá salvação na grande tribulação, mas vai haver sim, porque tem os mártires de Apocalipse 20, versículo 4, de Apocalipse 7, verso 7 a seguir. 144 mil serão arrebatados depois da igreja. Capítulo 7, primeiro, capítulo 14, primeiro de Apocalipse. Mas vai ser mais difícil, irmãos. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil para nós. Eu falo para mim primeiramente. Eu falo para mim primeiramente porque não é fácil. Salvação. Irmão, eu já aceitei Jesus, eu devo fazer minha vontade. Não faça a tua vontade. Examine as escrituras. João 5,39, que ela porque a vida eterna, que é ela que de Cristo testifica. E ela vai te dar direção para o que você vai fazer segundo o coração de Deus. Segundo Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele pecou. Ele cometeu um adultério com Betseba. Botou Urias na frente da batalha, mandou matar Urias, e ali o pecado cegou durante quase 1 ano e meio. Pecado é pecado, irmãos. Pecado é algo que mancha as nossas vestes espiritual diante de Deus. O pecado, irmãos, como diz Isaías 59, versículo 2: o pecado faz separação entre vós e Deus, para que ele não vos ouça nem estende as vossas mãos. Porque no versículo as mãos do Senhor está encolhidas, dobradas, cruzadas, e os ouvidos tapados, para que não possa ouvir. Só que o pecado de Israel fazia separação entre Deus. Não era Deus que se afastou de Israel, mas quando nós entramos no pecado, irmãos, a nossa carne ela se alegra. Ela tem vontade das coisas deste mundo. Muitos dizem porque foi tomado toda a serra da terra. Não tem nada a ver.
No novo céu e nova terra não vai existir mar. Quando Deus formou o céu ali, renovou a terra e o céu, depois da rebelião de Satanás com os anjos, Gênesis 1, versículo 12 a seguir, não existia mar não, viu? Mar para os judeus sempre foi uma forma de rebelião, de briga, de discussão. Não vai existir mar. O mar foi dividido. Os 5 continentes passou a existir lá em Gênesis capítulo 10, verso 16 a seguir, quando Peleg nasceu, que era um dos descendentes de Jafé, que era dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E aí Deus dividiu para separar Israel, para que não tivesse casamento interraciais, quer dizer, de pessoas de outro país com as pessoas de Israel. Os filhos de quem era israelita não poderiam dar seus filhos para quem era de outra nação. Era uma lei de Deus, era uma lei. E lá em Apocalipse 21, versículo 2, versículo 1, e vi a cidade santa descendo endereçada para o seu esposo como uma noiva ataviada. A igreja é o corpo de Cristo. Nós falamos como uma noiva que nós estamos preparando, como uma noiva em Israel, ou uma noiva na igreja que se guarda para o seu marido, para ser solteira depois que se casar. Glória a Deus, aleluia. Mas a noiva é a cidade santa, porque a mulher é Israel para Deus. Apocalipse 12, versículo 2 e 3, sobre a mulher vestida de sol que é Israel. Lembra do sonho de José lá em Gênesis capítulo 37. Então o que ocorre, irmãos? E vi a cidade santa e descer interessada para o seu esposo, e vi novos céus e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe mais. Aí é na renovação dos céus e da terra. A igreja vai estar com Cristo no céu, na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer naquele dia, como Daniel 7:9 fala, que o ancião de dias vai descer. Também Apocalipse 21 fala que ela vai descer endereçada, porque Cristo vai estar reinando depois do final dos 7 anos do anticristo. Ele vai tirar toda a rebelião, todo o pecado. Não vou entrar em parte aqui por causa do tempo, que isso é mais uma escola bíblica. Então, ele vai renovar. Ageu 2:6, eis que farei tremer os céus e a terra. O mar, eis que farei tremer os céus e a terra e o mar. E a terra seca. E no versículo 2 de Ageu, versículos 19 e 20, e derrubarei os tronos das nações, quer dizer, os poderes, não vai ter mais governos humanos, não, vai ter o de Cristo. Para quem vencer? A igreja universal, a universal que fica lá em Hebreus 12, aleluia. No verso 3, a igreja universal significa todo o corpo de Cristo na terra. Não é a igreja da denominação universal, não é eles, é a igreja de Cristo. Todas as denominações que estiverem em Cristo, que não perderam a comunhão, vai estar governando com Cristo, vai estar sobre a Nova Jerusalém. Mas tem que estar ligado à videira. E Jesus disse: olha, quando a videira, quando as varas não produzem fruto, meu Pai corta, limpa e joga lá no canto, para que ela possa ser secada e depois lançada no fogo. Não tem mais proveito. Vós já está escrito no versículo 3 de João 15, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado, Jesus dizendo. Por isso que em João 17 ele diz: santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que te santifica, é a palavra que te purifica, é a palavra que muda a tua vida, que muda a tua condição, de pecador para justo. Aleluia! Eu poderia perguntar aqui, irmãos, mas eu não vou perguntar. Quantos não leram mais a Bíblia, os que têm leitura? Quantos não leram mais a Bíblia? Não ler, não é estudar, porque a Bíblia é para ser examinada, estudada. Mesmo que as nossas Bíblias, que não tem estudo, ela não tem referências no hebraico nem no grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego, pela a Septuaginta, a sinagoga grega, no ano 300 do Império Grego. Por volta do ano 79, alguns fariseus que não tinham se corrompido mais no dia de Jesus se corromperam, eles trouxeram um ensinamento para os irmãos que estavam sob todo o governo do antigo Império Grego, que já estava sob os romanos, que estava disperso.
chamado Israel, porque eles não produziram bons frutos. E Jesus fez uma nova aliança juntamente com o Pai e o Espírito Santo, que hoje é a igreja universal na terra. Então, irmãos, vamos vigiar. Talvez se há alguém aqui que não está vigiando, não guardando o seu bispado do seu ministério. Você tem um ministério pessoal, não é uma denominação para me abrir, é um ministério pessoal. Cada um de nós tem um ministério pessoal. Vamos guardar nosso bispado, porque o diabo ele já perdeu a posição dele. Ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele desceu até nós. Não foi no dia de Jó que ele desceu, ele foi lançado muito antes do homem ser criado. Ali em Jó ele só foi se apresentar lá. E ele está tirando muitos da comunhão com o Espírito Santo. Muitos estão perdendo o Espírito Santo. Jesus diz em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muito iria esfriar. Amor significa acabar a fé. Eu sei que tem muitos aqui que são novos na fé, são como crianças recém-nascidas de menos de 2 anos na fé, mas prosseguem crescer. Assim como Paulo diz em Efésios 4:13, até que chegamos à unidade, único com Cristo, a unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e estatura. Não sei se é desse tamanho, se é maior, mas na vida espiritual a medida e estatura qual é Cristo. Se eu não crescer, se você não crescer, infelizmente, Jesus, não é que nós não seremos levados em conta nossas ações, porque nós já se tornamos adultos fisicamente na vida literal, mas na vida espiritual devemos crescer sim, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, porque virá na eminência, irmãos. Eminência, eu estava estudando sobre isso. Eminência significa, não é que, como dizem em Tessalonicenses 2, versos 5 e 6, porque primeiramente não será assim, porque virá primeiramente a apostasia, apostatar da fé, e depois se manifesta o homem do iníquo. E ainda há um que no meio, versículo 5 e 6, que no meio que ainda resiste até que seja tirado. Muitos falam que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus sempre está na terra, irmãos. A terra é eterna, a terra vai passar pelo processo de renovação, 2 Pedro 3, 6 ao 13. Ela vai passar pelo processo de purificação, renovação dos céus da terra, purificação. Deus vai purificar, porque Deus, pela sua palavra, que Ele vai falando, como diz Hebreus 11, 3, os mundos foram criados. Só o homem e a mulher foram criados segundo as suas mãos, com a formação pelas suas mãos. Amém? Os céus e a terra serão purificados. Então, aquele do meio seja tirado, é a igreja. A igreja não é todos. É como eu disse da parábola da dracma perdida. Eu posso estar na igreja, mas eu estou perdido. Eu estou andando no pecado lá fora, engano os irmãos. Aqui eu faço de uma forma, lá fora eu vivo da minha conduta. Eu vivo fora da conduta da presença de minha esposa. Eu vivo uma conduta toda, vamos dizer, toda de impureza, toda devassa. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Virá como ladrão, como Pedro diz, 2 Pedro 3, 6. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão, quando vai para roubar, ele fala: ele vai roubar? Ele vai falar: vocês aí preparam a sua casa e vão roubar de noite, para ver se eu tenho um pouco de dificuldade. Não, assim vai ser a vida do Senhor, é imenso. Ele vai chegar no momento, e a igreja será levada. Aonde o leite seja tirado, até que o leite seja tirado. É a igreja, amém? É a igreja. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar, porque eu vou dar conta de vocês. Eu sou o anjo dessa igreja, eu sou o que dirige essa igreja, eu sou como pastor dessa igreja. E eu vou dar conta de vocês, eu não ensinar a verdade para vocês. Ô irmãos, Deus vai dar carro para todo mundo, vai dar casa. Irmãos, vocês quiserem beber, pode beber, pode curtir forró, pode ir para. Por que vocês não foram para o carnaval, irmãos? Não. Jesus não nos mandou
Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Se Deus me passar alguma revelação, Ele vai passar para a igreja. Mas a maior revelação é a palavra. Ela não erra. Ela tem um percurso que Deus quer que fale aos nossos corações. Senhor, sabemos, meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, é ela que muda as nossas atitudes. Ela que nos lava com uma água que limpa nosso corpo exterior. Pai, nos ensina a guardar a Tua palavra, como está no Salmo 119, versículo 11. Escondi a Tua palavra para não pecar contra Ti, eu guardei. Senhor, há muitos aqui que precisam do Teu renovo. Há muitos aqui que precisam, Senhor, da Tua armadura, das armas contra as milícias espirituais da maldade. Senhor, há muitos que ainda não conhecem, Pai, como utilizar, adquirir essas armas, Senhor. As armas espirituais que o Senhor dá, meu Pai, mesmo no sentido figurativo, como Paulo diz em Efésios 6, como o capacete da salvação que protege, como o soldado que usava os armamentos, um escudo. Pai, que o Senhor venha guardar o coração de cada um com o escudo da fé, Pai, porque a fé é a fé que torna o escudo contra os dardos inflamáveis do maligno de Efésios 6,13. E se nós não estivermos com a fé verdadeira, eu posso falar que eu tenho fé de boca, mas se o meu coração verdadeiramente não tiver fé através da Tua palavra, porque de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17, Pai, está escrito. Ajude-nos, Senhor. Ajude o Teu filho. Ajude a Tua filha. É no nome de Jesus, Pai. O diabo já tentou pará-lo, já tentou pará-la, mas o Senhor disse, Pai, que o Senhor estaria conosco. Mateus 28, verso 20, estaria conosco até a consumação de todas as coisas. Mas eu te peço, juntamente com a Tua igreja, que o Senhor fortalece, talvez alguém que não tenha força, que o Senhor liberte alguém que precisa de libertação, que o Senhor cure alguém que precisa de uma cura neste momento, Pai. É no nome de Jesus que nós fazemos essa oração. E sabemos que todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que Te amam, aqueles que são chamados pelo Seu próprio decreto. E no nome de Jesus, somos mais que vencedores por aquele que nos amou e se entregou a Si mesmo, que foi o nosso Jesus, e nos deu uma noite abençoada, debaixo das Tuas potentes mãos, e nos leva para o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Aqui tem um irmão ou irmã que me diz agora do Espírito Santo errado, que você falou aí na oração agora: Senhor, eu não tenho tido a força de cumprir segundo a Tua palavra que o Senhor me pede.